Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 24, verso 49. Título do capítulo: Matsya, a encarnação do Senhor como peixe. Nayat prasada yuta bhagalesham anecha deva guravo janasvayam kartum sameta prabhavanti pumsas tamishwaram sharanam prapade. Não, Yat prasada, da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Ayuta Bhagalesham, somente 1/10 de milésimo, Ane, outros, Cha, também, Deva, mesmo os semideuses, Gurava, os ditos gurus, Jana, a população total, Swayam, pessoalmente, Kartum, executar, Sametaha, reunidos, Prabhavanti, podem tornar-se igualmente capazes, Pumsaha, pela Suprema Personalidade de Deus, Tam, a Ele, Ishvaram, a Suprema Personalidade de Deus, Tvam, a vós, Sharanam, refúgio, Prapade, deixai que eu me renda. Então a tradução é a seguinte: nem todos, nem mesmo todos os semideuses, nem os ditos gurus, nem mesmo todas as outras pessoas, isoladas ou coletivamente, podem oferecer sequer 1/10 de milésimo de vossa misericórdia. Portanto, desejo refugiar-me em vossos pés de lótus. Significado, por sua divina graça, Srila Prabhupada. Está dito que Kama istais tair rita jnana Prapadyantenya devata. As pessoas em geral, estando motivadas por desejos materiais, adoram os semideuses para obter muito rapidamente resultados fruitivos. De uma maneira geral, as pessoas realmente não se tornam devotos do Senhor Vishnu, uma vez que o Senhor Vishnu nunca se submete aos caprichos do seu devoto. O Senhor Vishnu não dá ao devoto bênçãos que continuem a propiciar novos pedidos de bênçãos. Adorando os semideuses, podem-se obter os resultados. Porém, como se descreve no Bhagavad Gita, Antavatu palam tesham tadbhavatyalpamedasam. Todas as grandes bênçãos que alguém pode alcançar dos semideuses são todas temporárias, porque os próprios semideuses são temporários. Suas bênçãos também são temporárias e não têm valor permanente. Portanto, aqueles que desejam essas bênçãos têm um pobre fundo de conhecimento. Tadbhavatyalpamedasam. As bênçãos do Senhor Vishnu são diferentes. Pela misericórdia do Senhor Vishnu, a pessoa pode livrar-se completamente da contaminação material e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Portanto, as bênçãos oferecidas pelos semideuses não podem comparar-se nem sequer a 1/10 de milésimo das bênçãos outorgadas pelo Senhor. Logo, ninguém deve tentar obter bênçãos dos semideuses ou de um guru falso. Todos devem aspirar somente às bênçãos oferecidas pela Suprema Personalidade de Deus. Como o Senhor diz no Bhagavad Gita 18:66, Sarva Dharman Parityaja Mamekam Sharanam Braja Ahantam Sarva Papebhyo Mokshaishami Mashucha. Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de toda reação pecaminosa. Não temas. Esta é a maior bênção. Então aqui nós temos o rei Satyavrata falando. E ele está falando para Matsya, a encarnação de Krishna na forma de um peixe. E a história, a gente tem lido aqui, a história é que o peixinho apareceu na mão de Satyavrata quando ele pegou a água para oferecer ao rio. E quando ele pegou a água na mão, ele viu o peixinho. Então, sem querer oferecer o peixe também, ele soltou o peixe na água. E aí o peixe
ao cair na água, se dirige a ele, falando: não me deixe nessa água aqui, tem muitas feras que vão me devorar. Ele achou interessante um peixinho falante e levou para casa. E aí o peixe começa a crescer em todos os ambientes aquáticos que ele põe, o peixe supera a capacidade do ambiente. E vai indo até ser jogado no oceano. Quando é jogado no oceano, que o peixe aparece como um monstro imenso, ele então diz: bem, eu estou entendendo que o Senhor é a suprema personalidade de Deus, por favor me diga quem o Senhor é. E o peixe diz: eu sou Vishnu, e venho para avisar você que em breve haverá um grande dilúvio, e esse dilúvio vai destruir tudo, porém você poderá se salvar, porque eu vou aparecer na forma de um peixe, e você poderá construir um equipamento, né, um barco, e prender no meu chifre, e com a corda Vasuki. Então, prendendo com Vasuki, e esse barco levará você, e todas as coletas que você fizer importantes aqui, você poderá colocar dentro do barco, e então você se salvará. É muito interessante porque algo parecido aparece na Bíblia. Gesiel está aqui, pode confirmar, não é? Já estudou, ele estudou teologia cristã. Então, a Érica também estudou, né? Não? Pessoal. Então, no dilúvio da Bíblia, Noé também é avisado de uma maneira parecida. E ele constrói uma nau. E quando o dilúvio vem, a nau está ancorada. Quando o dilúvio vem, a nau simplesmente recebe a água e fica suspensa na água. Então, mas aqui, então, o rei Satyavrata está oferecendo suas orações, e ele está, nesse ponto da oração, ele está trazendo algo importante que é do nosso conhecimento, que é que a adoração, de acordo com as instruções da seção Karmakanda dos Vedas, é temporária, traz resultados temporários. E aqui, Prabhupada explica que traz resultados temporários porque os próprios semideuses são temporários. Então, nesse contexto, as bênçãos são temporárias. Não vale a pena gastar a forma de vida humana procurando melhoria da qualidade de vida, buscando simplesmente ser feliz nesse mundo, obtendo bênçãos dos semideuses, que pode dar muitas bênçãos e são satisfatórias. Outro detalhe que foi dito aqui por Prabhupada é que Vishnu não se satisfaz aos caprichos dos seus devotos. E outra coisa foi que ele não dá bênçãos que possam gerar mais desejos de bênção. Ó Senhor, por favor, que hoje seja feita uma pizza bem gostosa. Aí, Senhor, não sei quem é o semideus da cozinha, mas nem da pizza, mas então se faz essa tal dessa pizza, e a pizza vem. Mas uma semana depois a gente quer comer pizza depois, ou na manhã seguinte, né? Geralmente na manhã seguinte a gente abre a geladeira para ver se sobrou algum pedaço lá dentro e para poder comer. E tem gente que adora a pizza até gelada mesmo no café da manhã. Então, as bênçãos dos semideuses são temporárias, como tudo nesse mundo é temporário. Compreender isso é muito importante na hora da nossa tomada de decisão. Nós precisamos observar o nosso poder de tomada de decisões. Por quê?
isso está relacionado com a nossa natureza de livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E como temos esse livre-arbítrio para tomar as decisões que quisermos, para construirmos o nosso destino de acordo com os nossos desejos, se nós temos isso, precisamos dar valor a isso e aprender a identificar quais são os critérios adequados para fortalecer nossa tomada de decisão. Um dos critérios está sendo aqui explicitado, que é que a seção Karma Kanda dos Vedas traz um tipo de informação muito primária, introdutória no processo de autorrealização espiritual. Ela ajuda a pessoa a compreender as normas disciplinares da vida. Ela ajuda a compreender a causa e efeito. A seção Karma Kanda dos Vedas nos ajuda a compreender a inter-relação com outras pessoas, no sentido de que haja cooperação. Então essa cooperação é muito importante de ser estabelecida e, de fato, a seção Karma Kanda dos Vedas nos leva nessa direção de compreender a cooperação. Então a cooperação entre homens e semideuses é inclusive prevista no princípio da criação. O Senhor de todas as criaturas deu sacrifícios para que todas as criaturas pudessem então satisfazer os seus desejos e satisfazer os seus desejos através da adoração aos semideuses, para que os semideuses pudessem ajudá-las no seu próprio caminho de desenvolvimento. Então, essa capacidade que o indivíduo tem de tomar decisão a depender de determinados critérios constitui a necessidade de conhecimento transcendental. Então, essa tomada de decisão deve estar baseada em Jagya, como esse verso do Bhagavad Gita aproximado, que eu falei, uma tradução aproximada: Sahajagya Prajashristva Purovacha Prajapati Anena Prasavishwadvama Esavostuista Kamadu. Então essa satisfação dos desejos é algo muito importante em nós, porque nós somos indivíduos. E como nós somos indivíduos e estamos dentro de um corpo que fabrica criatividade, nós temos a máquina da criatividade. Nós observamos a natureza material, identificamos objetos dentro da natureza material, captamos esses objetos através de nossa percepção sensorial, captamos esses objetos, a nossa mente avalia o material captado pelos sentidos e diz: daqui podemos fazer algo maravilhoso. E a mente começa a fazer projetos para ocupar todos aqueles objetos captados pelos sentidos. A inteligência diz: vá nessa direção que você vai ser feliz. E a pessoa se envolve nas atividades naturais. Então imagine que potencial fenomenal nós temos. O potencial de criar, de inventar, de captar, de juntar uma coisa com outra de um jeito, de juntar em outro momento a mesma coisa de outro jeito com a outra mesma coisa de outro jeito e criar uma nova situação. Nós temos esse poder maravilhoso. Se nós desperdiçamos esse poder com coisas temporárias, então vamos ficar apegadinhos às bênçãos temporárias. E isso é que aqui Satyavrata Muni está dizendo, alertando a si mesmo e demonstrando para Vishnu que as bênçãos dadas por Vishnu não correspondem sequer a 1/10 de milésimo da misericórdia, da sua misericórdia sendo oferecido por outros. Não há ditos gurus, não há semideuses que possam dar 1/10 de milésimo das bênçãos que o Senhor pode dar. Essa ideia é muito importante de ser transportada do nosso estudo da seção Karma Kanda
para as sessões seguintes dos Vedas, para os níveis seguintes. Na programação da nossa escolaridade, nós aprendemos que um ano letivo termina, e quando termina e a gente passa nos exames, a gente é levado para uma série seguinte, superior. Então, no estudo das escrituras védicas, nós identificamos os Vedas, que são 4, identificamos os Vedas e identificamos todos também os livros que são escritos complementares aos Vedas e suplementares aos Vedas, os Vedangas, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads. Nós vemos toda a literatura védica, Puranas, Itihasas, vemos toda a literatura védica e dessa literatura védica nós obtemos a informação sobre liberação. Também obtemos a informação de como viver feliz nesse mundo. Também obtemos a informação de como viver de forma simples, com pensamento elevado nesse mundo. Os Vedas têm todas as informações que nós precisamos para transitar dentro da existência material. Mas a forma humana de vida nos dá a capacidade de pesquisar os Vedas e selecionar aquilo que é do nosso interesse. Então, a motivação para pesquisar nos Vedas aquilo que é de nosso interesse vai vir da nossa associação espiritual. Se nós nos associamos com pessoas apegadas à felicidade dos sentidos, nós vamos encontrar uma parte das escrituras que vão nos dar muita oportunidade de satisfazer os sentidos, de buscar a felicidade. E isso, na seção Karmakanda dos Vedas, nós identificamos quem é o doador. Quem é o doador da felicidade? São os semideuses. Então, e como agradar os semideuses? Precisamos servir os semideuses, precisamos dar alguma coisa em troca, precisamos fazer sacrifícios, yagas, precisamos fazer tapasya, penitências, para que ele fique satisfeito. Hiranyakashipu fez uma penitência terrível de ficar numa perna só, com as mãos para cima, que é uma postura de yoga, uma perna cruzada e a outra, as mãos para cima, e com o rosto numa posição paralela ao solo, olhando, como se estivesse olhando uma direção, porém de olhos fechados, que é mais difícil ficar em pé. Hiranyakashipu fez isso por muito tempo e obteve, através de todas as suas tapácias, obteve a bênção de Brahma. E assim, essa relação com os semideuses se estabelece. Mas se nós temos associação que vai nos dizer, não é bem por aí, existe algo superior, existe um conhecimento superior. Além dessa felicidade, aqui no mundo material, que se acaba quando a gente morre, tem a felicidade da liberação. Alguém vê e diz, existe nos Vedas informações que nós podemos buscar a nossa unidade com toda a energia do universo. E a gente começa a pensar agora sim em renúncia. Então eu vou renunciar a essa felicidade. Então, como um Jnani, ele vai estudar os Vedas buscando informações de como renunciar ao apego ao gozo dos sentidos. E ele vai deixando todo o contato dos sentidos com os objetos dos sentidos. Para ele já não é mais uma motivação. Aí vem o amigo que vai dizer, mas ainda tem coisa superior a isso. Bhakti é utilizar a forma humana para viver dentro desse mundo e aproveitar tudo que tem e oferecer a Krishna. E oferecendo a Krishna, ele vai ficar satisfeito e ele vai acolher você e você vai poder se livrar do temor completamente. E a pessoa ainda pode dizer Vitaraga Bhaya Krodha Mamaya Mamopashritaha Bahavo Gyanatapa Saputamad Bhavamagataha. Falado por Krishna no capítulo 3 do Bhagavad Gita, Krishna vai dizer a pessoa deve estar livre de apego,
medo, ira. E muitas e muitas pessoas no passado desenvolver através de conhecimento transcendental e de tapácia, e nesse significado significa atividade correta, atividade adequada, conseguiram desenvolver amor por mim. E elas se purificaram, Putamad Bhavam Magataha, elas se purificaram pelo contato comigo. Então, está garantido, vai para o caminho de Bhakti. Aí a pessoa passa para o caminho de Bhakti, e passa para o caminho de Bhakti, e se purifica, além de se purificar, atrai a atenção de Krishna. E Krishna, então, vai acolher, como esse último verso que lemos aqui, ele vai acolher com a expressão Mashuchaha. Não tenha medo. E Ahantuan Sarva Papebhyo. Eu vou proteger você de tudo que já aconteceu na sua vida até então. Não se preocupe. Toda essa bagagem que você tem aí de reação para pagar, deixe comigo, eu resolvo isso. Eu vou dar isenção total de toda a sua bagagem. Você vai poder viajar isento de toda essa bagagem. Aham, Tvam, Sarva Papebhyo. Eu vou fazer isso para tu, para ti, para você. Então, Krishna, né? Então, Krishna diz isso e Moksha Shyami Mashuchaha, não tenha medo, eu vou libertar vocês. Então, esse verso citado aqui para Prabhupada diz no final, esta é a maior bênção. Assim, Prabhupada termina o significado. Vocês têm alguma pergunta? Dúvida? Comments? Comentários? Então tá bom, vamos cantar japa. Todas as glórias a Sri Prabhupada.